Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Jovem Pan para mais um Jovem Pan Morning Show. Nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, Jovem Pan Morning Show. entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, dia 15 de março de 2019. Sejam bem-vindos. Lava Jato em Foco. STF decide que crimes como lavagem de dinheiro e corrupção, quando ligados à Caixa 2, devem ser julgados na Justiça Eleitoral e não na Federal. Entenda por que defensores da operação, que meteu muita gente na cadeia, estão indignados com a decisão. Ficção e realidade. Gamers se revoltam com acusações e insinuações de que os jogos eletrônicos podem servir de inspiração para o cometimento de crimes, como a matança que ocorreu na escola em Suzano. Só dá ele. Nesse fim de semana, ele estreia no SBT ao lado da garota prodígio Maísa Silva e retorna aos palcos com o seu stand-up. Já já, a gente leva um papo muito bem-humorado com o ator e apresentador Oscar Filho, que ganhou projeção nacional tomando muita bordoada no programa CQC, vocês devem se lembrar disso. Esses são alguns destaques do Morning que está começando agora. Bom dia, Paulinha, vamos divulgar nossa hashtag. Vamos, Edgar. Infelizmente, não podemos aqui fazer uma piada ou trazer uma vibe mais tranquila ou engraçada, porque seguem dias difíceis nas redes sociais. Todo mundo agora também comentando o ataque a tiros a 2 mesquitas da Nova Zelândia, que até agora deixou 50 mortos e 50 feridos. Ataque, Edgar, que foi transmitido ao vivo pelo atirador nas redes sociais. Após a ação, ele publicou um manifesto chamando imigrantes de invasores. Enfim, mais um dia bastante terrível. Uau. Para se ser da raça humana, não é, Edgar? Às vezes a gente não consegue nem compreender essas manifestações de ódio. E nem se recuperar do trauma, né, gerado pela tragédia em Suzano. Tá um ano pesado, né? A gente não finaliza as histórias. Eu fiquei o dia todo fora, desligado de notícias, né? E ontem, quando cheguei à noite, vi no jornal, no noticiário, falei, não é possível, isso aí, será que é verdade? Parecia um déjà vu, assim. O pior é que é isso, parece que a gente vai se acostumando, vai vendo isso se repetir o tempo todo, né? A impressão que dá é que a história nunca chega ao fim, porque começa uma história, a gente se lamenta ela e no dia seguinte tem sempre algo pior. E algo pior, se sobrepondo a ela. É por isso que a nossa hashtag hoje é Acaba 2019. Poderia ser engraçado, né, gente? Mas infelizmente esse ano tá complicado. Você interage também pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009. Pode comentar o que você quiser hoje no programa, participe, tem vários temas que a gente vai falar hoje aqui no Morning Show, então você pode mandar a sua opinião, a sua reflexão sobre os assuntos que por aqui a gente vai estar comentando e levando até você, ouvinte, espectador da Jovem Pan. No mais, nos acompanhe pelo aplicativo da Pan, você pode nos levar para onde você quiser, para conferir a programação da Jovem Pan quando você bem entender, tá bom? Também transmitimos pelo nosso portal jp.com.br e na nossa transmissão no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp, tá bom? Passe pelos nossos perfis, estamos no Instagram, também no Facebook, tá bom? Tem conteúdo extra para vocês conferirem lá nas nossas mídias sociais. Todos convidados a passarem a próxima 1h30 colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir o Morning Show de hoje falando de mais uma série, né? Uma série documental dessa vez que tem estreia marcada para hoje. Paulinha, me corrija se eu estiver errado, que é o desaparecimento de Madeleine McCann, aquela menina inglesa, um caso que ganhou bastante projeção na mídia, né? Uma menina inglesa. 3 anos, 3 né? anos, que desapareceu em Portugal em 2007. Isso. E a Netflix, mais uma vez, vem com um conteúdo, um material documental, né? Transformando em série documental um crime, né? Isso, e um crime que não foi solucionado, né, Edgar? Até hoje não se sabe o que aconteceu com essa menina. A foto dela até ficou bastante popular, acho que todo mundo já ouviu falar. Então, enquanto os pais foram jantar num restaurante próximo ao hotel, aconteceu o desaparecimento dessa garota. São anos de investigação, não só da Polícia de Portugal, mas da Polícia Internacional.
e não se sabe o que aconteceu. Realmente não se tem uma resposta para esse desaparecimento, Edgar. Até os pais já foram considerados culpados. Porque ela foi né? deixada no considerados quarto, não, não é? especulados, porque se tivessem sido considerados, a gente tinha aí o fim desse caso. Eles foram jantar e ela ficou no quarto, deixaram ela no quarto. Exatamente. É isso, Tem muita teoria sobre esse caso, né? Eu lembro que na época que isso explodiu, e mesmo um ano depois, não faltava teoria sobre o caso. Que ela teria sido raptada. Teve suspeito, até no trailer a gente vê que tem um cara que fala, eles queriam que eu admitisse que tivesse feito isso. E, enfim, aparentemente não foi. Então, até se filma a sala, no trailer aparece a sala com a papelada do caso. E é uma coisa estarrecedora. O volume que tem aí de braços dessa investigação. E são 8 episódios nessa série documental que a gente vai, enfim, tentar aí descobrir alguma coisa ou chegar a alguma conclusão. Tem entrevista com investigadores, jornalistas. Os pais não deram entrevista porque até foram contra, né, o lançamento desse documentário. Ele tem como diretor o Chris Smith, que é de um outro ótimo documentário que tem na Netflix, que é o Fire Festival, Fiasco no Caribe. E, assim, realmente um caso que mobilizou as pessoas no mundo inteiro e que até hoje não foi solucionado, Edgar. Já está disponibilizado, vocês, se quiserem fazer a maratona aí, já podem começar. O desaparecimento de Madeleine McCann na Netflix em 8 episódios. Boa. Vamos lá, vamos aqui agora falar de Supremo Tribunal Federal, né? Tem muita coisa pra gente tratar sobre isso. Afinal de contas, o Supremo, o STF, impôs nesta quinta-feira uma derrota à Procuradoria-Geral da República e à Força Tarefa da Lava Jato. Por 6 votos a 5, a Corte Máxima do país decidiu que crimes como lavagem de dinheiro e corrupção, quando associados a delitos eleitorais, como Caixa 2, por exemplo, devem ser julgados na Justiça Eleitoral e não na Justiça Federal. Integrante da Força Tarefa em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, disse no Twitter que começou a se fechar a janela de combate à corrupção aberta há 5 anos com o início da operação. Vamos a Brasília ouvir nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Você concorda com o Deltan quando ele diz que começa aí a se fechar uma janela desse programa, desse projeto anticorrupção, né, desse combate à corrupção? Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, é sem dúvida uma vitória da política. E o sintoma de que a política está crescendo é a reunião que vai acontecer no sábado, né, na casa do presidente da Câmara, e ele convidou os presidentes dos poderes, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Dias Toffoli e o presidente do Senado Davi Alcolumbre. Quando os poderosos se entendem por aqui, quem perde é o povo. Eu não gosto desse tipo de entendimento, é melhor os poderes ficarem cada um do seu lado e harmonicamente, né? Esse caso aí do Supremo, ele é uma porteira, e se diz aqui que a porteira onde passa um boi, passa uma boiada, né? Já estão dizendo, inclusive, que casos já julgados, por exemplo, do ex-presidente Lula, podem ser revertidos no Supremo Tribunal Federal se envolver, e no caso dele envolve, né, a passagem do dinheiro da corrupção por um partido político. Passou por campanha o partido político, o dinheiro ficaria numa nova esfera a ser julgada, e aí o Tribunal Superior Eleitoral. Edgar, a Justiça Eleitoral não tem instrumentos para julgar crimes desta natureza. E mais, seria recomeçar o processo, atrasaria e poderia provocar as tais prescrições. Ô Zé, o dia no Supremo, né, como era de se imaginar, né, começou quente. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, atacou os procuradores da Força Tarefa por causa daquele fundo anticorrupção que seria criado pelo Ministério Público em acordo com a Petrobras e gerido pelos próprios procuradores. A gente tem aqui um vídeo. Solta, Bruno, por favor. Pensou com essa fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagine o poder. Quantos blogs teriam? Quanta coisa teria à disposição? Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Desqualificada. Desqualificada. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público.
Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo. Olha aí, pelo tom da fala do ministro Gilmar Mendes, dá para perceber uma fúria, né? Toda jogando, né, contra os procuradores, uma coisa... Depois de um fato aí que acabou vazando, de investigações que recaem sobre ele, inclusive, né, Caio? Sim. Bom, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos, ouvinte da PAN. É um prazer voltar a falar com vocês. Só um breve esclarecimento. Ontem eu fui incumbido aí da tarefa impossível de substituir o professor Augusto Nunes num evento muito importante, o Fórum da Democracia e Liberdade, lá em Santa Catarina, organizado pelo IFL, Instituto de Formação de Líderes, e aí com presenças ilustres, abertura aí do Lawrence Reed, que é um ícone do pensamento liberal, keynote do Gustavo Franco, criador do Plano Real, grandes economistas como o Alexandre Schwartzman, a Zeina Latif, participei do painel inclusive com o Eduardo Wolff, do Estado de São Paulo, que a gente já recebeu aqui no Morning Show. Foi uma grande honra, peço desculpas pela ausência, mas foi por uma boa causa para representar o bom jornalismo da Jovem Pan lá em Santa Catarina, que me recebeu de braços abertos. Agora, falando sobre essa frase aí do Gilmar Mendes, essa colocação aí apaixonada, né? A gente gostaria que ele tivesse essa mesma verve, essa mesma paixão para combater a impunidade no país e não ser aí o prócer da doutrina laxativa que solta tudo e todos. Essa é uma crítica efusiva, mas de certa forma é injustificada. Em primeiro lugar, né, já existe a prática de se usar multas, certo, para financiar fundações, autarquias e ações específicas do poder público, certo? Aqui ele está se referindo a uma multa fruto de uma negociação entre a força-tarefa da Lava Jato com o governo americano, que abriu mão de uma verba. E essa multa se deu por quê? Em razão de más práticas realizadas na Petrobras. Agora, qual que é o grande dilema? Será que o governo americano teria concordado em deixar essa verba para os cofres da União, sendo que a União é a principal acionista e, com certeza, principal responsável pelos malfeitos da Lava Jato? Esse é o primeiro ponto. Depois também é importante lembrar que uma fundação ela é gerida por um conselho independente, que pode inclusive contar com membros da sociedade civil e até membros de organismos internacionais. E também é perfeitamente possível restringir a alocação de capital público daqui para frente. Uma fundação ela pode viver exclusivamente dos rendimentos desse fundo. Então, assim, é uma questão complexa que não pode ser encerrada com uma crítica visceral, como fez o ministro, inclusive dando a entender que os procuradores, né, que em última análise são seus colegas, são cretinos incompetentes, né? Então, isso daí mostra por que o STF está passando por uma crise de credibilidade tão grande. Ô Zé, tem motivos então pro Gilmar Mendes estar preocupado com isso. E o país todo que botava muita fé nesse pacote, enfim, anticorrupção, que já foi um pouco transformado ali, né, no próprio Congresso, parece que foi motivo mais que suficiente pela essa fúria apresentada pelo Gilmar, hein, Trindade? Os procuradores têm razão em ficarem preocupados, viu? Esse fundo aí, 2 bilhões e 500 milhões é dinheiro que chega a assustar mesmo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acabou abrindo ali uma disputa, uma crise no próprio Ministério Público Federal por ir contra a gestão deste fundo por procuradores. Mas o pano de fundo mesmo é uma guerra antiga e se transformou pessoal entre Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo, né, contra os procuradores. Logo no início desta Operação Lava Jato, Gilmar Mendes se referia aos procuradores como aqueles rapazes de Curitiba, ou a República de Curitiba, ironizava, chamando eles de rapazinhos, no sentido de inexperientes, né, e sempre falou muito contra o Ministério Público e contra os métodos da Lava Jato. E agora, mais recentemente, o Gilmar Mendes está irritadíssimo com esta investigação da Receita Federal. Ele chegou a dizer que, quando colocaram a investigação na mulher dele, isso aí acabou, segundo palavras dele, né, despertando instintos selvagens nele, e isso é que provoca essa ira recente
de Gilmar Mendes com o Ministério Público, que já virou pessoal. Os procuradores, portanto, têm razão em ficarem preocupados com essa decisão do Supremo. E são sempre os mesmos, né? O decano da Corte, o Celso de Mello, é que faz ali o pêndulo de um lado ou de outro. É esta a situação e a fotografia do Supremo que está sendo muito mal avaliado aí pela opinião pública e está provocando reações, inclusive com a investigação. A Justiça fazendo investigação sobre quem está atacando o Supremo. Trindade, eu estou me lembrando aqui, enquanto você fala, que há críticos, né, com relação à própria Justiça Eleitoral, questionando até o motivo e a importância de se existir mesmo, né? Qual seria o papel, já que isso não acontece em outros países, tem países que a justiça é a justiça. Agora, eu fico imaginando que para quem é crítico vai falar, bom, se isso realmente acontecer, é trabalho, né? É alguma justificativa, é alguma função para que a Justiça Eleitoral atue, porque muita gente questiona, inclusive, a existência da Justiça Eleitoral, né? É desnecessária. Eu sou um crítico da Justiça Eleitoral. Eu acompanhei nos Estados Unidos uma campanha e uma eleição presidencial. Fiquei impressionado como funciona e através, inclusive, de pessoas que são voluntárias, que se apresentam para ajudar na eleição, né? E funciona muito bem a democracia nos Estados Unidos e nós copiamos muito, tanto do jeito americano, a origem da justiça brasileira, ela é quase toda americana. E aqui no Brasil, Edgar, eu critico muito, primeiro, o custo. O custo da justiça eleitoral é muito alto. Quem visita o Tribunal Superior Eleitoral aqui fica impressionado. É uma cidade. Não existe nada parecido, nem no Legislativo, nem no Palácio do Planalto, né? Quem é o Palácio do Planalto para chegar à metade da sede aqui do Tribunal Superior Eleitoral? Além dessa questão aí do preço da democracia que dizem, né? Tem a questão prática. Veja bem, a Justiça Eleitoral analisa de 4 em 4 anos uma eleição presidencial e um julgamento como aquele da chapa Dilma Temer, já foi o julgamento que deu em nada, né? Já foi no finalzinho do mandato. Sim. Como pode isso? Uma justiça exclusiva, né, eleitoral, e funciona tão mal assim. E nas cidades pequenas é um exemplo. A cidade pequena não tem justiça eleitoral. O juiz é o mesmo juiz eleitoral. Então, há questionamentos, inclusive formação, advogados, sim, que mantêm os seus escritórios e são, ao mesmo tempo, ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Zé, você sabe que eu acho que a gente pode cravar que os partidários da cleptocracia e os apologistas da impunidade, eles estão de parabéns, porque eles conseguiram atacar a Lava Jato pelos flancos, né? E isso, como você bem colocou, em parceria com a velha política do Poder Legislativo, que já havia fatiado o pacote anticrime do Moro. Vamos lembrar que a tipificação do crime de Caixa 2 será votada em separado e a gente já pode até fazer uma futurologia e antever que ela não vai passar. E olha a loucura disso, né? A lei penal, ela não retroage em prejuízo do réu. Ou seja, os políticos que não querem tipificar o crime de Caixa 2 já estão praticamente confessando que estão planejando continuar com essa prática. Porque isso não afetaria em absoluto as campanhas daqui para trás, só as daqui para frente. Então, daí você vê a natureza perniciosa da atividade legislativa quando eles estão criando leis em causa própria, né? Bom, a decisão do STF, ela ataca a competência da Lava Jato. E a competência aqui não no sentido popular, né, de aptidão, de capacidade, mas sim do ponto de vista do direito, ou seja, da esfera de atuação de um poder. Um conceito ligado à jurisdição. Então, quem que é a autoridade pública competente para investigar e julgar determinado ato, certo? O que acontece? Essa decisão, ela determina que a competência da Justiça Eleitoral, que é competência da Justiça Eleitoral, processar e julgar os crimes relacionados a crimes eleitorais. Portanto, por exemplo, os crimes comuns como corrupção. Agora, o que pega? O Caixa 2, né? Vamos falar dele. Então, aquele caixa paralelo não registrado, que serve para financiar ilegalmente determinada atividade, por exemplo, campanha eleitoral. Esse nunca é o delito protagonista no crime. Porque os problemas, eles estão na origem dessa grana e na destinação dela. Então, portanto, na origem você tem corrupção e na destinação você tem lavagem de dinheiro ou ocultação de patrimônio. É isso que pega.
E aqui fica também a argumentação da procuradora doutora Raquel Dodge, que encampou a tese da Lava Jato. É importante a gente falar isso. Então, não são os procuradores lá de Curitiba, né? A PGR está atrás disso. Ela argumentou, olha, a Justiça Eleitoral não tem estrutura para julgar casos tão complexos, é formada por membros temporários emprestados de outros órgãos, e não só isso, no Judiciário é um dos órgãos que mais sofre pressão política. Por isso ela defendia que houvesse desmembramento desses processos. O Caixa 2, então, a Justiça Eleitoral que julga, mas o resto continua da competência da Justiça Federal, e o juiz Sérgio Moro, né, o ministro Sérgio Moro, ele foi na mesma linha, aspas para o ministro. Respeitamos a decisão do STF, mas persistimos no entendimento de que a Justiça Eleitoral, apesar de seus méritos, não está adequadamente estruturada para julgar casos criminais mais complexos, como de corrupção e lavagem de dinheiro. O que preocupa, Edgar, é que quando você pega, por exemplo, o voto do decano, Celso de Mello, que votou contra a Lava Jato, ele é transparente sobre as consequências que ele deseja. Ele fala, todos os crimes conexos devem ser submetidos à Justiça Eleitoral, certo? Por outro lado, o STF ele não determina uma repercussão geral, ele não fala se isso é um caso de ex tunc ou ex nunc, ou seja, isso vai retroagir, isso não vai retroagir. Então, mais uma vez, para usar a metáfora do Carlos Andreasa, o STF ele se coloca como ascensorista, determinando em qual andar que o processo vai parar, se é na Justiça Federal ou na Justiça Eleitoral. Isso que você trouxe da fala aí, das aspas da declaração do Sérgio Moro, é exatamente o que o Zé estava falando, né, na questão estrutural, né, na competência da Justiça Eleitoral para tocar adiante e julgar esses casos, né, Zé? A ideia é de que a Justiça Eleitoral julgue, né, ou julgaria, que agora ninguém sabe, eu acho que todo mundo tem que voltar para a Faculdade de Direito, as últimas decisões do Supremo, mas julgaria os crimes eleitorais, sem nenhuma conexão ou em prejuízo das ações penais, quer dizer, ação penal, eleitoral é crime eleitoral, mandato, cumprimento de mandato, ou se caça ou não mandato. Agora, a justiça penal seria um acréscimo, né? Se alguém frauda documentos para a justiça eleitoral, é o crime eleitoral, mas tem a fraude em documentos que é na área penal, não é eleitoral. Isso, para mim, me parece muito claro. E o grande medo aqui, Edgar, em relação à repercussão dessa decisão é a seguinte: quando a gente pega o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 53, fala o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ora, se a lei não retroage em prejuízo do réu, ela retroage em benefício do réu. Então, o que esses caras da Lava Jato podem arguir? Vício de competência e nulidade absoluta do processo. E aí tem mais um problema, porque muitos desses crimes já estariam prescritos, então a pretensão punitiva do Estado já teria sido extinta. Sim. E pior, o cara ter passado um tempo preso pode inclusive gerar a obrigação do Estado indenizá-lo. Indenizar. Zé, obrigado, viu, pelas informações, pela nossa conversa. Bom trabalho aí para você em Brasília. Perfeito. Olha, o PDT pediu indenização mesmo. Tem um pedido do partido. Obrigado, viu? Muito bom dia a todos. Bom dia, Zé. Vamos girar aqui o assunto, vamos seguir no Morning Show agora. Fefito vai com você, hein? Porque, afinal de contas, Bruna Marquezine, que tá com aquela moral, né, inflada com a revista Vogue americana, falou do namoro com o Neymar, é isso? Gente, que ela essa disse? Novela do casal Brumar dura mais do que a novela da Marina Rui Barbosa, do José Loreto e da Débora Nascimento. Então vamos falar do que o Brasil quer saber, né, gente? Vai ter Brumar de novo ou não? Porque Neymar foi pro Twitter falar sobre a Bruna Marquezine, um monte de gente já começou a falar disso, mas vamos contextualizar. Vai lá. Primeiro de tudo, a Vogue é a revista de moda mais importante do mundo. A Vogue americana, então, que é aquela da Anna Wintour, que inspirou o Diabo Veste Prada, é a mais relevante no mundo fashion. E a Vogue americana elegeu 14 talentos globais. Ela basicamente apontou 14 pessoas, não necessariamente americanas, que são superstars no mundo todo. E veja você, caro ouvinte da Jovem Pan, que Bruna Marquezine foi apontada como uma dessas 14 pessoas. Ela estava na companhia de nomes como a Léa Seydoux, a Scarlett Johansson, a Vanessa Kirby, a Elizabeth Debicki, a Angela Baby, só nomes em ascensão em Hollywood, na moda e na música. O fato é que a Bruna aproveitou
para dar uma entrevista à Vogue e comentar o namoro com o Neymar. Ela disse que teve uma infância legal antes, que não se arrepende de ter começado a trabalhar muito cedo, que ela não sente que perdeu nada. E aí, quando fala do Neymar, ela disse que ele foi o primeiro namorado dela de verdade. Ela tinha 17 anos quando eles começaram a namorar. Começou e aí, bem. ela disse que... Vai, Vi. A galera no Twitter tá esperando depois seu comentário, você sabe. Ó, ele citou o quê? Balbuciou praticamente uma frase, mas de tão verdadeira que foi a frase que o Vini falou, entregou geral. Obrigado pela transparência, Vini. É que Vini. não tem como piorar. Agora ela só vai melhorar. Vini, pelo amor de Deus, isso é um pedido. Me interrompe sempre com comentários assim. Sempre. Começou bem. Ó, ele foi meu primeiro namorado de verdade, disse ela. As pessoas amaram assistir ao relacionamento como se fosse uma novela. Terminamos mais de 4 vezes. Nossa, se terminou mais de 4, era 5 e ela não conseguia contar? Será que ela perdeu as contas de quantas vezes? Perdeu as contas. Eu perdi, por exemplo. Não Super sei. ioiô, né, Paulinha? É. E aí, ó, como alguém assistindo, você quer um final feliz, mas como um produtor, às vezes você sabe que não está funcionando. Era preciso dizer às pessoas: não haverá outra temporada. Toma, Neymar! Levou um toco via revista Vogue. Não adianta ficar correndo atrás da Bruna. Ela disse que se sentiu honrada e feliz, mas o mais legal é que assim, ó, ela dá esse recado, diz que não vai haver uma outra temporada do casal Brumar, sai justamente no dia, ou melhor, na semana em que o Neymar foi pras redes sociais, depois de causar todo aquele circo com a Anitta e todo mundo ficar acusando a Bruna Marquezine de ter deletado a conta do Instagram por causa dele, quando ela na verdade está tentando se preservar mais. Ele foi pro Twitter e disse que é muito fã da Bruna como atriz e mulher, que não deu certo por alguns motivos com ela, mas que ninguém tem que se meter nisso, mas todo mundo tem que respeitá-la. E aí ele dizia assim, ó: fique tranquila, Bru. Só buscam falar besteira de quem tem luz e você tem demais. Carinho e respeito terei sempre e te defenderei, porque eu sei quem você é. Como aquele ex que vai embora, mas não vai? Sabe? Ah, mas é legal ele que defender marca ela. território. Ah, Sim. não gostei. Vai falar não mal gostei. dela, é legal falar mal dela. O que você tem contra o Neymar, cara? Não, Você também, quem você tem pegou contra- o vírus do Vini, meu. Eu não peguei o Vini, É o vírus legal, do Vini. você Eu não vou acha legal? explicar porque Vai. eu acho essa declaração Tá do Neymar certíssimo. equivocadíssima. Vai. Porque o Neymar foi fazer esse tipo de comentário no Twitter publicamente e num perfil chamado Cutucadas, que é um perfil de fofoca, muito legal, inclusive, lá no Instagram. O que ele não fez foi mandar um zap pra Bruna Marquezine dizendo: ô, Mas foi vai que mal ela aí bloqueou ele. pelo escândalo. Manda um inbox no Instagram, já que ela voltou pro Instagram. Manda um inbox no Twitter. Mas pode ter mandado, você não sabe. Manda um amigo dizer: não, vai Você acha fazer que ele- isso você aos acha que ele olhos fez do esse- povo esse pra posar de bom post? moço. Ah, entendi. Você achou que ele tá usando, tipo, manobra pra ele ser o legalzão. Claro, porque todo mundo viu, já ficou condenando ele por pegar a Anitta na frente da Vini, ex e você tal, acha tal, que é tal. isso? O Vini entende muito Não. do Neymar, da psique do Neymar, É. de como funciona ali. Você acha que é isso, Vini? Com certeza. Eu acho que ele faz a coisa de forma intencionada. Agora, é simbólico, né? É simbólico. Na semana Olha em a que... análise profunda, vai. Na semana Até em fechou que a linha. Cristiano Ronaldo e Messi, mais uma vez, Olha lá. dentro de campo, foram decisivos para suas equipes no maior campeonato do mundo e aumentaram seus níveis de genialidade Isso, deixa o e a garoto. busca pelo melhor jogador do mundo mais uma vez. Sim. O Neymar é notícia como? Levando fora e falando de relacionamento superficial, futuras negociações com times de futebol, né? Porque só pensa no dinheiro, e ainda é alvo de investigação disciplinar pela UEFA porque fez críticas, xingamentos pela arbitragem pelo Instagram. Porra, Vini. Que isso. Olha, Aí a gente vê, né? Por isso que Tom Jobim Eu disse adoro que quando no o Brasil Vini, sucesso entendeu? é ofensa Tiver a pessoal. diferença. Eu só queria declarar que eu tô muito orgulhoso que uma fofoca sobre Bruna Marquezine que eu fiz acabou em Copa da UEFA, entendeu? Futebol e fofoca se misturaram nesse programa. Que felicidade. Aproveitar então, já que entramos nessa seara, o Casão tá aí pra dar a hora certa, falar e Eu também concordo com ele. Agora, o Vinícius é pessoal a coisa. Já passou do limite. 10h29, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A Jovem Pan vem expondo em sua programação a importância da aprovação da reforma da Previdência. Diariamente, a gente está exibindo aqui na programação da Pan depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir o empresário e ex-candidato à presidência, João Amoedo.
A reforma da Previdência é fundamental. A gente tem um rombo hoje, em 2018, de 290 bilhões de reais. Isso faz com que o Estado acabe se endividando mais, não consiga dar uma previsibilidade, impeça o crescimento. Então é fundamental a gente ter o equilíbrio dessas contas e a reforma vem nessa linha. Quer dizer, sem contas equilibradas, a gente vai ter dificuldade em atrair investimentos para o Brasil e colocar o Brasil de volta na rota do crescimento. Sem que ela exista, quer dizer, ter um problema sério nas contas, isso vai mexer na classificação de risco do Brasil, vai tornar a taxa de risco aqui maior, exigir mais capital e exigir mais spread para aqueles que querem investir aqui. E isso vai contra a geração de emprego, que é tudo que o Brasil precisa hoje. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E você pode participar dessa reflexão, dizendo o que você pensa, interagindo aqui com a programação da Jovem Pan pelo WhatsApp, reservado especialmente para esse tema, para esse assunto da Previdência, da reforma da Previdência. Anote aí o número, é 11 97465 1630. Vou repetir, 11 97465 1630 para você dar a sua opinião, dar o seu parecer a respeito da reforma da Previdência, tá bom? Mensagens você encaminha em vídeo. Falado? É isso, tá dado o recado, vamos em frente aqui no Morning Show. Como eu disse lá na abertura do programa de hoje, só dá ele, hein, Paulinha? O cara tá com tudo. Tá. E não está prosa. Não. Olha, é o seguinte, nosso convidado dessa manhã estreia amanhã no SBT, ao lado da Maísa Silva. E também neste final de semana retorna aos palcos fazendo uma das coisas que ele mais gosta de fazer, que é o stand-up comedy. Oscar Filho, meu querido, seja muito bem-vindo a este programinha de rádio. Pô, muito obrigado. Bom ter você aqui. Também, cara, faz tempo que eu quero vir, às vezes não dá certo por conta do horário, mas hoje deu, que bom. E eu fiquei refletindo aqui, pensando lá, logo de cara, quando soube da tua vinda aqui, você deve estar bem feliz, né? Afinal de contas, trabalhar com alguém, né, experiente, com uma mentalidade madura, né? Sempre pode acrescentar alguma coisa, dar uns toques na sua carreira, né? A Maísa vai te ensinar muito, eu tenho certeza, nessa tua incursão pelo SBT. Não, mas já muito. Imagina que ela já tem 13 anos de carreira, não é bizarro? É bizarro. É muito louco, A cara. gente viu essa menina nascer. Não, Pois e ela é. veio aqui no programa, a maturidade dela e a espontaneidade Sim, é impressionante. E ela não é montada, né? Isso é muito legal. Se não é alguém soprando o ouvido, ela não tem um ponto. Não tem É muito imitação, natural. não é uma pessoa que não pode perguntar isso pra ela, não pode perguntar aquilo, ela fala. A gente já viu a Maísa falando de cocô a feminismo nas redes sociais. Ela fala tudo de uma maneira muito natural. Não por acaso eu batizei ela na minha vida, assim, eu e o Instituto Data Fefito, esse instituto relevante, a gente considera a Maísa a pessoa mais legal desse país, a fada mais sensata do Brasil. Sim, vocês adoram, eu sempre vejo vocês elogiando ela pra caramba, que eu acho legal. Oscar, qual vai ser tua função? Conta pra gente aí, o programa da Maísa, o que você vai fazer ali? Cara, eu fui contratado pra ajudar ela, mas eu acho que eu tô mais atrapalhando que qualquer outra coisa. Que ela vai tão bem que eu fico interferindo no negócio. Cara, a ideia é mesmo ser uma espécie de sidekick, né? Mas não tem um nome pra isso aqui no Brasil, né? Lá fora é muito conhecido, mas aqui eu vou ajudar mesmo. Enfim, ela tá ali, eu tenho alguma ideia, alguma intervenção, ou trago alguma coisa da internet, ou sei lá, alguma coisa com a plateia. Então eu sou meio que esse cara que ajuda ela a conduzir o programa. Eu fico Meio imaginando... que um co-apresentador, não sei como falar. Vocês vão explorar esse lado que até eu tinha falado aqui quando a Maísa falou que ia ter o programa dela, que eu acho que um dos pontos fortes dela é a espontaneidade, né? Sempre num momento espontâneo onde ela brilha, onde ela, entre aspas, lacra e não sei o quê. Isso vai ser bem explorado com ela nesse programa? A ideia é meio que essa, assim. Por exemplo, tem um quadro lá que é um jogo. Aí ela explicou as regras do jogo e ela mesma começou a não fazer as regras. Falei, mas peraí, você não tá fazendo as regras? Você mesmo acabou de passar. Aí o programa é meu, eu faço o que eu quiser. Daí ela já vem, Daí eu falei, não dá nem pra chamar a atenção dela. Então ela funciona muito quando ela é atiçada, assim, né? Quando ela é... Provocada. E vai ter show seu também, né? Pois é, então. Eu tô em cartaz já há 11 anos com esse show. Eu já pensei várias vezes em sair dele, mas de cartaz com ele, mas as pessoas continuam indo. Eu adoro o nome. Putz Gril, vem de uma piada muito sem graça que eu fiz. Que você vai ter que contar agora. Não, porque as pessoas falam, tem essa mania de falar Putz gril. Porque você não é putz gril. Tem uns que falam putz grilar, outros falam putz grilou. Então a minha pergunta era Putz grilo? Putz grilo, nunca ouviu? Em Atibaia, a cidade que eu nasci, putz grilo. era putz grilo. Ou Tá. putz grilo. Então a pergunta que eu fazia era, qual o sexo do putz? Ninguém ria.
E eu falei, cara, é melhor eu tirar isso, né? É melhor. Daí, como ficou essa reação que ficou aqui agora Aquele de Moro de Deus, silêncio. eu falei, eu vou tirar. Só que ficou o nome do show, porque era um texto que funcionava na internet. Não, de que você pode pôr Putz Grillix. Putz Grillix? Nossa, desconstruído. Serve a todo mundo. Pode ser, é verdade. Fica mais atual, né? Sim, é um xizinho, né? Oscar, deixa eu te perguntar uma coisa. Os talk shows nos últimos 10 anos, mais ou menos, na TV brasileira, eles viraram um gênero bem firme, assim. Com Danilo Gentili, Rafinha Bastos. Eles meio que investiram num gênero que só a Marília Gabriela fazia de um jeito muito próprio até então na TV brasileira. E eles tiveram seus sidekicks. O Marcelo Mansfield, por exemplo, é uma referência nesse nicho. Você se inspirou em algum desses sidekicks? Você tem cuidado de não parecer com algum desses sidekicks? Porque na TV americana também existem alguns comentaristas de talk show. Ou você quis fazer algo totalmente na surpresa, assim? Foi com a cara de pau e vamos ver qual vai ser. Então, na verdade, é mais uma referência esse nome, porque assim, eu falo mais do que um sidekick. A minha intenção é intervir mais do que um sidekick. Não é nem a minha intenção, é a direção que me passaram. Não é eu ficar ali esperando só pra anunciar ou fazer alguma coisa que mais ou menos é a função, ou você dar uma opinião quando é perguntado. É uma dupla mesmo. A ideia é eu ficar mesmo ali, falando, mais isso e mais aquilo. É interferir mesmo, assim, sabe? Tanto quando ela tiver, porque vão ser sempre 2 convidados. Quando ela estiver conversando com os 2 ou com a plateia, ou sei lá, no meio de um jogo. Tem um jogo lá maravilhoso, que é Jaquempô. Nossa. Então vai ter isso. E eu fico zoando, porque não é possível, cara. No programa tem um negócio de Jaquempô. Então ela adora, ela vai lá e eu falo, o Jaquempô é aquele velho, bom e velho Joquempô. tesoura, pedra, papel. É isso. É basicamente isso. Tem um jogo de Jaquempô no programa. Oscar, a gente já falou um pouquinho aqui sobre a personalidade forte da Maísa, né? O Fefito até comentou aqui que ela fala muito sobre feminismo também, mas isso é hoje em dia mais explorado nas redes sociais dela, né? Porque dentro do SBT mesmo ela tem o papel dela como atriz, como apresentadora. Você acha que agora dentro de um talk show, né, que é um espaço que ela vai ter talvez maior para poder expor esse tipo de opinião dela, ela vai falar mais sobre isso ou o programa vai ser um pouco mais entretenimento, um pouco mais mesmo. leve? Não tem nenhuma direção em relação a isso. Tem nada. Não, assim, a gente gravou 2 programas até agora, não teve isso, acho que porque sim, porque naturalmente não teve. Mas ninguém chegou a falar, não vamos falar isso, não vamos falar daquilo, não vamos falar de política. Não... Eu acho que naturalmente isso vai aparecer também porque é isso, né? Apesar de ela já ter apresentado uma série de programas sozinha, é o primeiro talk show que ela começa a interagir com pessoas mais velhas, inclusive. Então é uma novidade, né? Então, acho que agora ainda não é o momento, não de não falar, mas de pensar sobre isso. Esse é o momento em que a gente vai descobrir que o tempo todo a Maísa era uma adulta presa no corpo de criança. Ela é um gnomo, um anã, não sei. Exatamente, que era o que a gente falava no CQC. Cara, tem alguém dentro dela, não é possível. Ela é uma pessoa vestida, porque as coisas que ela fala... Você sente saudades do CQC? Você apanhava bem, hein? Que eu ia vendo você em prefeitura, secretaria. Eu sinto saudade de não ter um programa como o CQC hoje em dia, né? Precisava, de tanta coisa acontecendo. Oscar, era isso que eu ia te perguntar sobre o fim do CQC. Você acha que ele tá ligado a questões relacionadas à independência editorial? Isso foi um problema? Vocês estavam incomodando demais? Ou enfim, a emissora resolveu ir para um outro lado? Não pegar tão pesado na crítica política, porque vocês batiam à direita, à esquerda, era uma porrada generalizada. Né? Então, eu acho que é difícil dizer hoje em dia, porque já faz 4, 5 anos que o programa acabou, então, e eu não tava bem no final, saiu um ano antes, né? Então é difícil saber exatamente por quê. Todo mundo me pergunta isso. Porque acabou. Eu acho que tem isso. No começo, em 2008, era um bando de argentino louco que veio com o pé no peito de todo mundo, entendeu? Depois eles estavam aqui há 7 anos, obviamente vai ficando com o rabo preso, as pessoas vão conhecendo, você não pode falar isso, não pode falar. Mas nunca me falaram, não fale sobre isso também lá, entendeu? Nunca foi dito isso, não vamos falar. Naturalmente a gente não falava sobre mensalão, a gente mesmo foi achando, mas a gente falava tanto de política, por que acabou agora? Mas não sei dizer exatamente, acho que é isso. Virou mais um programa de entretenimento, daí acho que as pessoas se desinteressaram. Qual a treta mais homérica, assim, que você relembra daquela época, assim, quando você tomou mais porrada ou ficou até assustado de verdade? Pra mim foi o Babenco, cara. Eu nem tinha entrado no programa, eu fui lá conversar com o Babenco, ele me deu uma revistada na fuça, antes de estrear. Eu fiquei... Você já tomou, né? Nossa, muito. Daí eu falei, cara, vai ser horrível isso aqui, vai ser um programa que não vai dar certo. Aí eu conversando com o Danilo, ele falou, não, velho, isso aí vai virar chamada, vai vendo.
E foi exatamente isso, virou a chamada do programa, eu tomando a revistada, vem aí, CQC, as pessoas, meu, o que é isso? Só queria dizer que a imitação do Danilo Gentili foi impecável. Oscar, muitos críticos do Bolsonaro dizem que a ascensão dele se deve, em parte, a programas que o projetaram, né? Ele saiu de um baixo clero para a presidência da República. Sim. E CQC e o programa da Luciana Gimenez são muito citados. O que você acha dessa história? Eu acho uma bobagem, sabe por quê? Porque senão a gente passa a lidar com a direita da forma que a direita lida com a esquerda, que é não deixando falar. Eu acho que não projetar o que um cara, né, no caso, um deputado, no caso, naquela época, falava, eu acho que tem que dar voz pra todo mundo pra gente saber lidar, entende? Eu lembro uma vez que o Crivella foi no Jô Soares e ele tava falando basicamente que a Lei Rouanet deveria servir também pra construir igrejas. O Jô ficou mal, não é possível, porque uma coisa dessa... E o Crivella ali na dele, né, no programa do Jô. E ele tentava falar, e o Jô, não, porque não é possível, veja bem, como vai usar esse dinheiro pra fazer igreja? Não, Jô, mas a minha visão... Não, mas como que... Daí o Crivella vira pra ele assim, mas Jô, você me pergunta e não me deixa falar, como é que vai fazer? E a galera começou a aplaudir o Crivella no programa do Jô. Então, acho que a gente tá muito não preparado pra ouvir as pessoas, ouvir pra poder argumentar. A gente é tão latino e tão emocional que quando vem uma opinião reversa da nossa, ou que a gente não gosta, a gente não tá preparado para ouvir, acalmar, não ouvir com o coração, ouvir com o cérebro, com a cabeça, raciocinar, desenvolver uma conversa para poder... Então, assim, acho que talvez o aparecimento do Bolsonaro tenha dado também pelo CQC, mas a gente também precisa saber ouvir o que ele tem para falar e as ideias dele, entendeu? Concordando ou não. Eu, basicamente, não concordo, mas... É o meu presidente, agora eu vou fazer o quê? Vou brigar? Vou dar uma facada nele? Não. Vocês estão perdendo a oportunidade, tem muito material, um vasto material para ser explorado aí, né? Quer dizer que o CQC poderia surfar aí essa onda grande, né? Das coisas que estão acontecendo aí. Oscar, nesse tipo de comportamento, que a gente pode escrever talvez como hater, né? Então não quer ouvir, então só quer a sua opinião, vai lá e xinga. Eu vejo aqui que no seu Twitter você até meio parece que brinca com isso, que você se descreve como... sem inteligência, velho, mascote da Maísa e bobo da corte do SBT. Você leva assim numa boa? Como é que você lida com os haters? Não, porque saiu uma matéria, acho que há 2 dias, qual que era, gente? Notícias da TV, com esse título. Era exatamente esse título. Notícias da TV do Daniel Castro, com esse título. E então foi a imprensa que acabou com você? Acho com esse título qual? Que você é o bobo da corte? Exatamente esse título. O título era Sem Inteligência, Burro, Mascote da Maísa, Oscar Filho vira bobo da corte do SBT. Ô, louco. Você achou que eles estavam te elogiando? Peraí, eu li essa manchete. Mas isso daí... eu achei que era uma zoada, era uma brincadeira. Olha que doido você tá falando. Foi sério isso? Foi sério. Pô, eu ri. Então, o que acontece? Caramba. Pois é, não, porque é tão Não me leve a mal. Não, mas é tão bizarro, cara, que é... Bizarro, Então... O que acontece é o seguinte, teve a coletiva de imprensa e a primeira coisa que eu falo na imprensa foi o Pelégio, que é o diretor artístico lá do SBT, fala, Oscar, obrigado por ter aceito o convite. Eu falei, não, obrigado eu que tava 4 anos sem fazer nada em casa. Aí a galera já começou a rir. Então virou um clima de descontração tal, porque a gente tá muito bem envolvido, que daí essa matéria basicamente pega só os momentos de brincadeira deles comigo, da Maísa, do Pelégio, que o Pelégio falou assim, bom, a gente tem aqui a Maísa, que é super inteligente, e o Oscar, que não. Então era um momento... Pegou essa zoeira pra te zoar. Exatamente, que era um momento ali de... Enfim, essa matéria pega e só coloca as piadas... que fizeram comigo, não as que eu fiz. Então parece que eu tô no meio tomando pedrada e, tipo, sem saber o que falar, entendeu? Então eu achei meio covarde, assim, colocar um negócio. Eu falei... E achei tão bizarro que eu falei, cara, eu vou adquirir isso pra vida, porque é tão engraçado. Você ressignificou. Mas claro, melhor coisa. Vou dar atenção, tipo, vou ficar mal em casa. Não, meu Deus. Pô, você fica mal com crítica? Dependendo da crítica, né? Acho que ninguém é super bem resolvido, assim. Acho que a crítica, quando tem fundamento, você fica meio... Será? Você era muito xingado na época do CQC, por exemplo? Muito. Você abalava? Não imagina. Você tá apresentando um programa ao vivo que era, tipo... Eu só fui ter a ideia do que foi o CQC depois que eu saí, assim, sabe? Foi muito revolucionário o programa. Então, cara, como que eu posso ficar mal com um negócio que me dá tem uma lente de aumento gigante no meu trabalho, entendeu? E já tá acontecendo isso de novo com a Maísa, muito por causa da Maísa, porque a Maísa tem essa lente de aumento. Mas é que a lente de aumento do CQC era diferente, Oscar. O quê?
A lente de aumento do CQC era diferente, porque começou como algo muito legal e depois começou a se envolver em várias polêmicas, seja por levar o Jair Bolsonaro, que falou coisas preconceituosas sobre a Preta Gil e virou notícia no país todo, ou pelo Rafinha Bastos falar coisas na bancada, e também pela linha editorial que foi mudando, então muita gente começou a achar que o CQC tomava proveito da crise do país e tudo mais. Então, foi de algo muito legal a algo discutível, pelo menos, vamos colocar assim, ao longo dos anos. Você não avalia que essa lente de aumento é diferente da do programa da Maísa? Que em algum momento podia te fazer mal estar no CQC ainda? Não, na verdade, tipo, a gente tá falando de um programa de 7 anos contra um que nem estreou ainda. O programa, quando o CQC estreou, tinha essa lente de aumento muito boa, porque tudo que aparecia era novidade. Depois, as pessoas foram querendo criticar o programa também. A gente já foi criticado já no começo. Quem queria criticar, criticou sempre. Quem quis elogiar, elogiou sempre. Quem estava imparcial, elogiava e criticava. Então, acho que tem essa lente de aumento que eu tô falando, porque a Maísa é um acontecimento. É uma menina genial, entendeu? Então, e o CQC também apareceu com uma coisa genial na televisão. Eu acho que é natural, na verdade. Acho que as coisas, nada é perfeito, né? Acho que vai ter o erro do Rafinha, assim como eu posso errar no programa, ou a Maísa, talvez não, que não é ao vivo, né? Vai ser editado. Mas acho que a gente precisa se acostumar também com não coisas perfeitas, sabe? Senão a gente acha que o mundo é mil maravilhas, que todo mundo vai acertar sempre. Oscar. E daí fica uma responsabilidade nas nossas costas gigante. Então, Você fazia tem calma também. quadro no CQC que era o que eu mais gostava, que era o Proteste Já, né? É. Porque a gente às vezes fica Amava. indignado com essas notícias que surgem, mais a níveis nacionais mesmo, envolvendo os grandes nomes da política, e o Proteste Já ia lá no Cafundó do Judas, naquela cidadezinha que ninguém sabe onde fica, e mostrava também os maiores escândalos, né? Qual foi o caso que mais te chamou a atenção, que mais te indignou? Eu acho que a maioria desses que a gente ia muito longe, porque quando a gente sai desse eixo aqui, muito perto da gente, a gente vê o quanto se aproveitam politicamente, né, de tudo, assim. Eu fui fazer uma matéria em Belém, que era... Basicamente, a gente foi ajudar uma escola. Tinha um quadro que era muito legal, que você, basicamente, você ia trocando de favores. Sim. Você pegava uma caneta, daí eu chegava pra você, você quer trocar essa caneta por um caderno? Aí trocava pelo caderno. Então, eu trocava sempre uma coisa valiosa até chegar numa escola. Então, a gente dava praticamente uma escola montada, por exemplo, não uma escola física, mas tudo que tinha dentro da escola. Então, esse tipo de coisa também era legal, que não era só crítica, né? Era um negócio que você resolvia um problema também. Porque criticar é fácil, achar a solução era mais difícil. Mas geralmente quando você ia, eu fui fazer também no Piauí, cara, é tão... A gente fala aqui da educação, aqui no Sudeste, cara, puxa, lá escola, chão de terra batida, é uma outra realidade. Você entra em delegacia, descascando, sem, sabe, menor... Daí você fala, cara, essas pessoas, elas têm que defender as outras. Então, assim... Você ficava bem? tudo. Você não deprimia? Imagina, sempre, ficava bem mal, assim. E porque muitas vezes eu saía de casa às 8 da manhã e ia almoçar às 5 da tarde. Então era uma pauleira pra gravar e chegava eu tava destruído, sabe? Destruído, tipo, cara... É um país muito grande, a gente não tem ainda a noção do como as coisas acontecem por aí. Eu queria saber desse programa que você vai fazer com a Maísa, qual vocês imaginam que é o público? Porque a Maísa, eu não sei se você acha que os adultos estão prontos para a Maísa, sabe assim? Ou se é o público que acompanha ela desde pequena? Quem são essas pessoas que vão se interessar a assistir esse programa? Qual é a audiência que vocês, por exemplo, estão pensando em contemplar, né? Eu acho que com o tempo vocês vão poder avaliar melhor quem é que está assistindo, onde repercute mais. Mas como vocês imaginam isso, assim, de cara? Então, o SBT tem essa cara família, né? Essa cara de acessar todo mundo, tanto a criança quanto os avós e tal. Então, acho que o target do público é mais ou menos esse. Mas não tem como... A Maísa é a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, adolescente, né? Então, não tem como imaginar. Eu acho que vai tentar tirar essa galera do Netflix, entendeu? Eu não assisto televisão aberta há muito tempo. Então, acho que agora eu vou precisar assistir, né? Pra ver o que eu tô fazendo ali. Então, acho que vai tentar tirar um pouco essa galera que tá na internet, deixar 100% ou, sei lá, 90%, trazer um pouquinho. Acho que vai ser isso. Apesar de essa galera, acho que vai querer assistir também pela web. Oscar, né? você tá preparado pra ir no programa do Silvio Santos e ser zoado por ele? Cara, eu já fui umas 3 vezes. Porque você sabe como é que ele é. E ele fala, mas Santos quem é você mesmo? Ele faz, sempre, né? É muito bom Nunca... isso. Mas o Silvio Santos, você precisa sair da curva pra falar com ele. Eu lembro que a gente...
a gente fazia, né, as matérias de política no dia da votação, e eu fui lá um dia entrevistar ele no dia que ele tava votando. E tinha uma cacetada de repórter, ele falando, ele jogando palavras. Se eu estivesse jogando dinheiro. Assim, ele não tava falando com ninguém, tava falando com todo mundo e tal. E eu fazendo umas perguntas, ele meio que não respondia, meio que cagando, meio que... Cara, como que eu... né? E tinha acabado de acontecer, lembro, não sei se vocês vão lembrar, uma vez ele tava apresentando o programa, caiu as calças dele no meio do programa. Sim. E aquilo eu achei tão louco. E eu, na hora, comecei a desabotoar a calça, o cinto, e deixei a calça cair. Na hora, ele parou e falou comigo, mas na hora. Aí vieram todos os repórteres e começaram a tirar foto, e aquilo saiu em capa de jornal, aquilo... você precisa pensar que nem ele, eu acho, sabe? E ele é um cara... Você acha que a galera tá pegando muito no pé dele ultimamente pelos comentários dele? Que o pessoal fala que é meio um pouco machista, um pouco misógino. O que você acha? Porque aí transfere isso um pouquinho pro humor hoje também, né? Qualquer coisa que você faz no humor, tem uma patrulha ali. Eu acho que quem lida com o humor, tem muito essa coisa, né, qual é o limite do humor. O limite do humor é só quando você passa ele. Só que você não vai... Eu, como humorista, não posso ficar pensando qual é o limite, porque senão eu não passo. Eu não chego numa piada. A piada tem muito a ver com isso. Tanto é que a diferença entre humor e tragédia... O humor é a tragédia além, né? Quando que uma morte fica engraçada? Quando você consegue fazer graça disso. Como que você faz graça disso? Fazendo. Você só vai saber quando você fizer. É claro que há momentos, né? Então, assim, ele lida muito com isso. Ele é o que ele é justamente porque ele faz isso a vida inteira. E sabe fazer isso. Às vezes ele erra a mão, é isso que eu tava falando agora de não ser prefeito. Às vezes ele erra a mão, mas tudo bem, quem não erra, entende? E ele sabe, ele tem a consciência. É um senhor de 87 anos que sabe o que tá fazendo há muito tempo e tem total noção de comunicação. Então, quando ele erra, ele acha que ele também sabe o que ele tá fazendo. Oscar, quando você fala de momentos, assim, às vezes a gente vê, por exemplo, uma piada que é feita num show de stand-up e aí alguém filma. E no stand-up foi o maior sucesso, um monte de gente riu. Aí as pessoas filmam, isso cai na internet e aí, por exemplo, cai super mal, né? Ou você acha que é difícil tirar de contexto, assim, essa questão da piada? Você falou, tô fazendo a piada, eu só vou saber se eu cruzei o limite, se eu cruzar o limite, ou se eu não cruzar o limite. No stand-up, você tá falando com o público ali, você tá no olho, sentindo essa temperatura. Eu não sei se normalmente as pessoas vão mais longe ali... O que você acha disso? Você acha que é perigoso isso daí? O problema da descontextualização é exatamente esse, porque às vezes tá rolando uma energia ali que é como se fosse uma comunhão, entende? Pessoal, eu vou falar isso, tudo bem? As pessoas falam tudo bem e se fala, as pessoas riem e tem uma energia rolando ali que é diferente de quem tá em casa, vendo o vídeo de 2 minutos, completamente descontextualizado de ter ido ao teatro, ter visto um show de 1 hora e tanto, entendeu? É mais ou menos isso que aconteceu comigo nessa matéria aí. Não era mentira, o título não é mentira. Na verdade, falaram pra mim que eu não tinha inteligência, que eu era bobo da corte, que eu era mascote. É verdade. Mas a maneira como se coloca aquilo, parece que foi só aquilo. Entende? Então esse é o problema. E é com qualquer coisa, não é só com piada, não é qualquer coisa, né? Quando tira do contexto é um problema. Por exemplo, quando o Rafinha Bastos fez aquela piada lá no CQC da Vanessa Camargo. Na hora todo mundo deu risada ali, os próprios apresentadores, a plateia, e depois criou-se toda aquela polêmica que resultou até na saída dele. Você achou que foi uma sacanagem aquilo? Então, é louco, né? Porque o Rafinha, ele sempre teve esse tipo de humor. Sempre. Então, se ele é o Rafinha hoje... Ele é também por conta desse... Eu não sei por que naquele dia resolveram falar, não, essa piada eu não aceito. Foi um erro dele. Eu nem acho que foi uma piada... Não, eu nem acho que foi uma piada. Foi um comentário machista de um moleque de 6ª série, sabe? Que é uma coisa que todo mundo faz, assim. Talvez agora seja o momento de falar, não, talvez eu não aceite mais mesmo. E a gente precisa estar pronto também pra falar, pô, é verdade, talvez essa piada não entre, entendeu? Eu nem acho que era aquele contexto, quando ele fala daquilo, não era aquilo exatamente que ele queria falar. Eu quero essa mulher completamente, esteja ela grávida ou não. Não é no contexto de... fazer amor com uma criança, pelo amor de Deus, que precisa ser doente pra isso, entendeu? Só que o Rafinha, como eu disse, ele sempre fez esse tipo de piada que é um limite muito... que você precisa... Tênue, né? É um negócio que pode cair atravessado. Exatamente. E caiu. E acho até bom as pessoas não aceitarem, porque daí a gente passa a repensar também, não? A gente precisa estar atento às mudanças, né? De tudo. Aí, muito bem. Oscar Filho participando aqui desse papo com a gente, falando das novidades. Ele que vai estar no programa da Maísa, ao lado de Maísa Silva, obviamente, pelo SBT. A estreia
É amanhã, é isso? É amanhã. Amanhã? 2h15 da tarde. 2h15 da tarde. Exatamente. No SBT. E Putz Grill, que continua a todo vapor. Exatamente. Com a brasa incandescente. Sim. O show de stand-up comedy do Oscar Filho, que tem temporada a partir de amanhã e vai até 25 de maio, sempre aos sábados, às 11 horas da noite. Na verdade, vai até o final do ano. A gente sempre Você coloca vai isso aí, mas rolando. vai ficando porque as Vai pessoas ficando. vão indo, vai lotando e vai... Pô, vamos lá, vamos... E tem essa companhia do stand-up também? Você... A CIA do stand-up esse show do stand-up que eu tenho, o Putz Grill, já tá em cartaz há 11 anos. Eu mudo ele muito pouco justamente porque eu encaro ele como se fosse uma peça de teatro. Porque como eu sou ator, né, então eu gosto de encarar assim. Agora, esse é um grupo onde eu meio que testo as coisas, sabe? Sim. Textos novos, assuntos novos. Não é o mesmo espetáculo. É Putz outra Grill. coisa. É outra coisa. E Tem mais 4 participantes com o Thiago Carvalho, o Guto Andrade e o Gustavo Pompiani. Isso aí, essa temporada fica de 17 de março a 28 de julho, mas também, pelo que ele falou aqui, dá pra deduzir que vai ficando até o fim do ano, Pois sempre aos domingos às 8h30 da noite. Exatamente, são Valeu. todos convidados. Boa, tá? Oscar, obrigado, Todos hein? ouvintes. Mas não vão chegar lá, convite é uma forma de dizer, hein? Vai Sim. chegar e falar assim, não, porque o Oscar arrumou ingresso pra nós. Sim. Ferram. Só ia perguntar pra galera da Netflix que não vai conseguir assistir no horário, tem em algum lugar? Depois o programa da Maísa pra assistir? No Netflix? Não, mas vai ter um. Ah, galera do Netflix, desculpa. Então, eu não sei exatamente como que vai ser disponibilizado isso. Os programas do SBT sempre entram, né? Se não me engano, é a emissora que mais no YouTube. Acho que é isso, né? Então eu tá. acho que sim, Boa. mas eu não sei o horário, não tenho essa informação. Valeu, Oscar. Obrigado. Valeu, obrigado. Viu? Sorte pra você agora, Pra 11 nós. horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos seguindo aqui no Morning Show pela Jovem Pan. Paulinha, vamos falar agora de games, porque o massacre que aconteceu no dia ontem em Suzano acabou despertando aí uma grande discussão em torno dos games, os jogos eletrônicos. Que deu até numa hashtag das mais comentadas do Brasil desde ontem, Edgar, que é a hashtag Somos Gamers Não Assassinos, ou variantes dessa hashtag, que se referiam exatamente, primeiro, à associação dessa ação desses dois garotos a pessoas que jogam games, jogos de tiro ou first person, né? Ali onde você é o atirador. Então, eles aparentemente jogavam esse tipo de jogo e muita gente associando a ação a, por exemplo, estratégias usadas nesses games ou que isso teria alguma relação. E isso foi reforçado também por uma afirmativa do vice-presidente Hamilton Mourão. Eu vou ler aqui as aspas, né? Ele disse o seguinte: hoje a gente vê essa garotada viciada em videogames e videogames violentos. Só isso que fazem. Quando eu era criança e adolescente, jogava bola, soltava pipa, jogava bola de gude. Hoje não vemos mais essas coisas. É isso que temos que estar preocupados. Quando ele foi questionado em relação às armas, né? Enfim, era um outro questionamento e aí ele acabou levando foco para essa história dos videogames novamente, Edgar. E aí, muita gente discutindo isso realmente na internet. Até que ponto isso é uma influência? Não é uma influência, é uma influência. Então, realmente, existe um ponto de interrogação frequente aí em relação a esses jogos de videogame violentos, Edgar. Só esses tópicos que você trouxe já geram aí e rendem muita discussão, né? Por isso a gente convidou aqui ao Morning Show, para vir ao Morning Show, 3 pessoas que vivem intensamente o mundo dos jogos eletrônicos, o executivo Léo de Biasi, que é sócio da holding de entretenimento BBL, o jogador e streamer, o The Darkness, Alessandro Antóquio, e o psicólogo Cláudio Godoy, que é especialista em ansiedade e no tratamento de traumas pela Faculdade de Medicina da USP. Primeiro, sejam bem-vindos aqui ao Morning Show para a gente falar desse tema que veio da mesma forma avassaladora quanto o atentado, enfim, aquele ato violento na cidade de Suzano ontem. Cláudio, eu vou primeiro falar com você do âmbito, né, da questão da psicologia e tal. Como é que você recebeu essa declaração do vice-presidente da República que a Paulinha trouxe para a gente? Isso em si não é algo novo, né? Sempre que às vezes acontece alguma coisa, é levantada essa questão. E outras vezes também a gente percebe que acaba saindo sendo uma saída mais confortável, direcionar para uma mídia que esteja em alta, né? Que hoje é o videogame. Anteriormente, né, tinha a questão que direcionava-se muito à televisão, às HQs, né? O que acontece, né? É uma tragédia tão horrível que a gente sente numa angústia tão grande que as pessoas buscam uma resposta, né?
Mas em si a resposta não é tão simples, nunca é um fato só desse tipo. Perfeito. Né? E algo importante, eu acho que de mencionar, né? Eu fiz um levantamento e até tinha compartilhado nas minhas redes que em fevereiro agora tinha saído uma pesquisa grande, né, de Oxford, que foi feito com mais de 1.000 adolescentes. E eles comprovaram que em si não há uma relação entre comportamento agressivo e jogos online, jogos que tenham conteúdos de violência, né? Então, fica muito, né, a gente tentando lidar com essa angústia e direcionando para um ponto específico, e aí a gente acaba caindo em situações de uma falsa correlação, né? Se a gente pegasse, então, por exemplo, né, todas as pessoas que passaram, às vezes, num atentado, vamos dizer, de massa, alguma coisa, se você for ver, no histórico escolar dela, elas tiveram aulas de matemática. Né? Mas a gente não consegue correlacionar, por exemplo, assim, passou por aula de matemática, então vira mais agressivo. Só que como é uma mídia mais distante, então, por exemplo, de uma outra geração, né? Uma geração mais nova, e as pessoas, às vezes, não têm esse contato mais próximo para entender esse mundo dos jogos, acaba virando a primeira alternativa. Né? Ontem a gente esteve aqui conversando sobre isso também, no âmbito da psicologia. Eu concordo com você quando você diz que é um conjunto de coisas. Enfim, a gente pode explorar várias coisas, desde o abandono, no seio familiar, a educação, a carência e outras coisas mais que podem influenciar e entrar nesse bolo e definir a personalidade de uma pessoa psicopata, enfim. Mas como dissociar essas duas coisas? Se esses jovens, aí eu jogo para vocês me responderem, se esses jovens estavam com uma indumentária muito própria, de que você vê muito frequentemente em games, as armas também, armas brancas, que normalmente você vê nesse tipo de atração, de entretenimento. E na atitude em si de ódio, enfim, quando vemos aquela cena onde uma pessoa já morta e sendo ainda atacada. Quer dizer, são cenas que eu acho, na minha opinião, que levaram muitas das pessoas a fazerem essa associação. Eu concordo quando você diz que busca-se, num primeiro momento, achar uma correlação ali das coisas. Eu acho que é muito mais profundo que isso. Mas como não pensar se eles estão ali trajados como se fossem os anti-heróis dos games? Em si, por exemplo, né, eu acabo vendo muito a paramentação deles correlacionada com outros casos que aconteceram nos Estados Unidos. Como Columbine, né, de Columbine. 99. Isso, a questão até da máscara, do boné virado para trás. Assim, até, por exemplo, em outros comentários que tiveram em fóruns, né, anônimos, assim, que foram correlacionados com eles, dessa visão de assim, não, vamos fazer esse ato e fazer como os heróis, né, que foram. Então, aquela direcionação, direcionamento pro que aconteceu em outras situações grandes e tal. Eu não vejo tanto, por exemplo, às vezes em jogos específicos. Alguns jogos têm armas e tudo mais, mas, por exemplo, eu vejo que eles se utilizaram de armas brancas ou outras coisas que eles conseguiram, como molotovs, né? Que eles não conseguiram... Não usaram, mas... Não detonaram, mas, assim, foram o que eles conseguiram ter acesso. E o que eu acho importante também é a gente ver, né, que... acho que olhar, porque eles tiveram esse atentado, eles atiraram em diversas pessoas e depois eles se suicidaram, né? A gente prestar atenção também nesse ato de suicídio como uma comunicação, né? Por exemplo, você está tentando passar alguma coisa e às vezes eu acho que mais direcionar no que isso foi, né? Eu acho que tem um sofrimento dessa pessoa muito importante, né? Porque que a mensagem que mensagem que ele está passando fazendo isso, né? A princípio, assim, eu vejo esse movimento, né, de um ataque tão grande, tão nu e cru, né? O qual eu vou dar minha própria vida, né? É um sofrimento que a minha impressão que eu tenho eu quero que vocês sofram tudo que eu vim sofrendo, só que de uma vez só. Faz todo sentido, porque o sofrimento psicológico é bem grande, por quem sofre bullying e tal, não que isso justifique uma chacina, obviamente. É curioso que eu tava aqui pensando, de fato, se
acontecer, de alguém se inspirar num videogame para promover uma chacina, isso não necessariamente prova que gamers estão sujeitos a isso. Porque se a gente for pegar numericamente, eu acho que esse é o maior argumento, a maioria das pessoas, a imensa maioria, a esmagadora maioria, 99,9999% dos jogadores de videogame não sai por aí promovendo violência ou chacina. A gente tem que entender que ainda que alguém se inspire em um jogo, em um filme, em alguma situação da vida para promover um evento tão bizarro quanto esse, o problema tá mais na pessoa do que no que seria uma plataforma de inspiração para isso. Que é uma mente doentia que vai sempre se inspirar naquilo que ela tem na vida dela, naquilo que ela pratica na vida dela. Eu acredito dele, né? nisso, né? Porque, por exemplo, lógico que o meu caso não serve para tudo também, mas eu joguei GTA minha vida toda, que é um jogo que você mata pessoas até de forma aleatória. Banal. E né? detesto armas, jamais teria uma. Então eu acho essa associação realmente um pouco sem sentido. E aí, Léo, você como executivo, enfim, do setor... Eu queria te perguntar, na verdade, Léo, se a indústria ela sente um impacto imediato quando tem esse tipo de situação de tragédia, né? e quando isso é associado a uma narrativa de que existe essa relação que já ficou estabelecida, que é uma falsa correlação entre games e esse tipo de prática. Caio, sim, mas já foi bem pior. O game, claro, o próprio Cláudio mencionou aqui no início do discurso dele, onde ele falou, não é a primeira vez, né? Nós já tivemos, seja relacionado a algum tipo de ação como essa que aconteceu em Suzano, mas também já em outros movimentos até de políticos e de tentativas de censura, então, enfim, como mencionado, essa nova mídia, que é uma mídia avassaladora, que hoje já se fala aí em mais de 80 milhões de gamers brasileiros. Então, se estamos falando de 80 milhões, já não estamos falando nem só de jovens, né? Estamos falando de, uma enorme fatia da nossa população. Então, todo mundo é um gamer, né? E é isso que eu acho que o pessoal também quis dizer com a hashtag. Mas sim, quem sente é o mercado, né? Então, nós que estamos aqui num trabalho, eu acho que é legal que a gente está em diferentes categorias aqui, cada um dentro da sua carreira, mas a gente sente porque a gente vem num trabalho contínuo de justamente pegar essa massa que está crescendo cada vez mais e que está ficando mainstream, vamos dizer assim, uma mídia mainstream, como os quadrinhos viraram e por aí vai, a televisão, e nós estamos tentando dar uma forma a ela, e uma forma organizada, regulamentada, com regras, e ao acontecer isso, você afasta, enfim, sejam marcas ou sejam justamente instituições que estavam olhando para isso e vendo como poderiam coexistir com esse ecossistema, falando, opa, talvez não seja a hora. Porque olha aí, é perigoso para mim, é perigoso para minha marca, é perigoso porque eu quero fazer com os meus investimentos. O Alessandro, que é The Eu Darkness, queria ouvir que é jogador, exatamente a opinião do jogador, o Alessandro Tóquio, que tem aí a alcunha, o pseudônimo de The Darkness. Não tem nada de escuridão, né? Então, qual que é a tua opinião sobre isso que a gente vem conversando aqui, desde a opinião do Cláudio, da colocação do Cláudio, que é um psicólogo, enfim, passando pela declaração e depoimento do Léo aqui como empresário. Como é que você olha para isso? Você que é a ponta final ali, o jogador. Cara, a gente estava conversando sobre isso ontem durante a minha streaming e foi durante uma streaming que aconteceu também aquele desastre lá na Nova Zelândia. Sim. E a gente caiu nesse assunto e começamos a debater e é legal que você consegue medir numa live stream em tempo real o que o público está sentindo sobre o que está acontecendo. E é incrível, porque todo mundo abomina isso. Toda a galera que tá me assistindo joga, são gamers e, cara, não fazia sentido na cabeça de ninguém. Não faz o menor sentido. Com certeza, como o Claudião falou, é um aglomerado de coisas que deve ter na vida do cara e ele, Darkness, você não acha que, na verdade, porque isso é uma teoria pessoal, né? Na verdade, o game, inclusive o game violento, aquele mais gráfico, ele pode atuar no sentido contrário. Pelo seguinte, você faz uso da fantasia para dar vazão a impulsos, certo? Que estão dentro do ser humano. Exato. Todo mundo tem um pouco de darkness dentro de nós mesmos, né? Assim, só para traçar um outro paralelo com uma indústria gráfica e explícita. Pornografia, tá?
o consumo está diretamente também associado à popularização da internet. Sim. Não é por causa do aumento do consumo de pornografia que as pessoas estão fazendo mais sexo. Na verdade, estatisticamente, estão fazendo menos e estão mais insatisfeitas. Agora, esse tipo de comportamento de consumo, no caso aí de pornografia, ele fica restrito ao campo da fantasia como uma válvula de escape mesmo para as ansiedades do dia a dia. Traçando um paralelo, os games funcionam dessa forma. Tem um irmão que é gamer e quando ele está estressado, a melhor coisa para ele é fazer isso da mesma forma como ele luta uma arte marcial, justamente para não exercitar a violência, né, no dia a dia. Eu faço isso até hoje, cara. Funciona assim? Chego de um dia de trabalho aí... E na arte marcial ainda tem a doutrina por trás que ensina que você não deve fazer aquilo com as outras pessoas. A disciplina, né? Tem a disciplina, tem tudo isso. Os games, eles, a grande maioria, ele coloca sempre você do lado oposto à violência, né? Então, mesmo quando tem algum jogo que tem alguma imagem chocante de violência, é justamente para criar o sentimento de contrário no cara que tá jogando. Uma aversão, né? É uma aversão àquilo, tanto exato. que ele tá do lado contrário, ele vai ter que combater aquilo. Eu não consigo ver ligação direta nesses casos com os games. Não, na minha cabeça não faz o menor sentido. E para você ver até, Caio, como é que a própria indústria do game está de olho nisso e analisa isso... Já de alguns anos para cá, diversos títulos dos games, eles promovem a opção de você ou ter uma experiência mais, vamos dizer assim, sombria e bandida e renegada, ou você tendo que se esforçar muito mais, afinal a vida é real, você ser o bonzinho e você ser o grande herói, entendeu? Só fazendo atos bons. Vocês sabem que para mim o que refutou de vez essa narrativa de que os games violentos influenciam, né, esse tipo de mass shooting, principalmente, né, nas escolas americanas, isso é comum. Foi um estudo do próprio FBI, né, do Serviço Secreto Americano, sobre o tiroteio nas escolas, e eles constataram isso lá na década passada, né, que só 12% dos estudantes agressores se interessavam por games violentos. Isso era 5 de 41 casos, bem menor que a média. Você pegar o número de 2010, por exemplo, nos Estados Unidos, 85% dos adolescentes homens eram gamers ou se interessavam por games. O lance é bem isso que você falou. O videogame ele é uma fuga pra gente que tem um dia estressante no trabalho ou que passa por alguma frustração na escola ou na vida, enfim. Ali é um lugar onde você consegue fazer amizades, você consegue se desligar dos problemas e se divertir, enfim. É realmente se desligar de tudo que tá acontecendo de ruim, por um momento você consegue esquecer ali. Como ela falou, chega cansado do trabalho, chega estressado, ali é o momento que ele relaxa, que ele desliga, que ele se diverte e consegue, respirar e voltar renovado no dia seguinte. Mas mais do que isso, gente, gera empregos, gera carreiras. Milhões, né, de mercado empregos, não só. em crescente expansão hoje, né? Eu agradeço vocês aqui pelo papo, pela presença aqui no Morning Show, executivo, sócio da holding de entretenimento BBL, o Léo de Biasi, ao streamer, ao jogador The Darkness, Alessandro Antocchi e ao psicólogo Cláudio Godoy. Obrigado, viu? Um prazer. Obrigado. Agora 11 horas 24 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros, vamos ficando por aqui, hein? Segunda-feira tem mais a partir das 10 aqui na Pan. Bom fim de... Muito obrigado pelo prestígio Toma de uma sua água audiência. depois, né? Tomar uma água, dar uma hidratada, né? Tá brabo. Bom fim de semana. Você ouviu?